Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 203 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Blue Sky com o Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no pagina5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Aqui as nossas próximas leituras. Em outubro será a vez do doloroso Homens ao Sol, de Ghassan Kanafani, um dos principais nomes da literatura palestina. E em dezembro conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos, Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Escrever é humano. Como dar vida à sua escrita em tempos de robôs. É esse o título do novo livro de Sérgio Rodrigues, consagrado pelo romance O Drible e autor de obras como A Vida Futura e Elsa, a Garota. Jornalista, há muito tempo que Sérgio é presença frequente na imprensa. Hoje tem uma coluna na Folha sobre a língua portuguesa. Antes, tocava o Todo Prosa, blog de literatura que foi referência para muita gente, e eu faço parte dessa muita gente. Publicado pela Companhia das Letras, em Escrever é Humano, Sérgio reflete sobre o ato da escrita enquanto lembra algumas passagens de sua vida. Também discute os meandros dessa atividade tão cheia de sutilezas e dá algumas dicas àqueles que pretendem ser escritor. Uma delas: existe a opção de desistir? Se existir, agarre-a. É um livro que dialoga com esse momento em que a inteligência artificial passa a fazer parte de nossas vidas. Como isso já impacta e seguirá impactando na escrita e na leitura. São questões que estão tanto no livro de Sérgio, quanto no papo que vocês ouvem agora. Sérgio Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Sérgio, o podcast já está com mais de 200 episódios e eu fiquei um tanto incrédulo já há algum tempo quando eu percebi que eu não tinha te chamado para a gente conversar aqui ainda. Não tinha te feito convite para estar aqui no podcast. Já tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente, falo agora de novo pessoalmente, mas para ficar registrado em público. Você é uma pessoa muito importante na minha caminhada, porque eu, como jornalista, eu me inspirava muito em você, ali quando você tinha o Todo Prosa. Então, você não é só uma figura que eu admiro intelectualmente, mas uma figura que me inspirou e que me inspira nesse trabalho que eu venho fazendo. Se por acaso alguém que estiver nos ouvindo achar o meu trabalho uma porcaria, a culpa não é do Sérgio, não estou falando isso. É inteira responsabilidade minha. Mas fico muito feliz com a sua presença por aqui, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Poxa, eu fico feliz com as suas palavras. Você já tinha realmente me dito isso, mas é sempre bom ouvir outra vez. Eu fico muito orgulhoso que o Todo Prosa tenha sido uma inspiração para o Página 5. É engraçado, rapaz, o Todo Prosa, ele, até hoje, assim, de vez em quando aparece uma pessoa do nada, assim, fala, olha, o Todo Prosa me ajudou a fazer isso ou aquilo. E eu acho que ele acabou tendo, assim, meio silenciosamente, uma grande malha, assim, de seguidores, e foi um apoio importante para muita gente no momento ali em que a internet ainda era era meio incipiente, né? As coisas estavam começando a acontecer, a época dos blogs, que acabavam sendo meio que pontos de encontro das pessoas antes das redes sociais virarem o que viraram, né? Que cada um tem a seu próprio enderecinho ali para receber, para dar suas opiniões e receber os amigos. Na época toda, as pessoas marcavam encontro lá, eu abria o blog de manhã, e já tinha um monte de maluco lá conversando desde as 7 horas, das 6 horas, e prescindia de mim. É engraçado isso, né? Virou uma casa mesmo das pessoas, e a minha presença às vezes nem era tão importante, não, elas faziam a festa por conta delas. Enfim, só para dizer que Todo Prosa está
também na origem desse livro novo, né? O Escrever é Humano. Muitas daquelas ideias nasceram lá, e é bom ver que ele, assim, quase 10 anos já que eu parei de renovar, mas que ele, de alguma forma, tá vivo. Enfim, muito obrigado pelo convite para conversar com você. E é o que tende a acontecer com a literatura e o que circunda a literatura feita de maneira séria, né? Vai tendo uma vida bem além daquele momento em que a coisa é criada, do que a coisa é divulgada. Entrando já no Escrever ao Humano, Sérgio, você escreve ali no começo, você lembra do Stephen King, para falar sobre o livro que ele escreveu com dicas de como escrever também, e que o King se questionava, né? O que levava ele a acreditar que tivesse algo a dizer. Só para a gente deixar aqui o ouvinte situado do que vai encontrar no Escrever ao Humano. O que te levou a crer que você tinha algo a dizer? Como é que nasce esse livro? Olha, eu não sei se eu tinha algo a dizer, mas eu tinha muita vontade de dizer. Mais disse. Eu tinha muita vontade de dizer. E quem tem vontade de dizer tem algo a dizer, né? Eu acho que uma coisa vem junto com a outra. Essa tirada do Stephen King eu achei engraçada, porque, imagina, o cara é um dos maiores vendedores de livros de todos os tempos, né? Se ele não tem nada a ensinar a ninguém, quem é que vai ter, né? Cada um na sua praia, obviamente. Mas não, eu acho assim, eu queria escrever sobre escrever. É uma coisa que me intriga muito, me apaixona muito, e eu acho que ela tem muito de misterioso, por mais que a gente pense sobre essa atividade, ela vai ter sempre alguma coisa que escapa, né? Ela vai ter sempre umas áreas de sombra. É impossível ensinar alguém a escrever ficção. Você pode conversar sobre como é o processo para você, como é que foi para fulano, como é que foi para o autor famoso tal, segundo ele deixou um depoimento. Você pode conversar sobre isso, eu acho que vai ser muito proveitoso para qualquer pessoa que esteja começando nesse caminho. Mas não dá para dizer, olha, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, porque os caminhos são muito pessoais, né? E, enfim, eu acho que como eu tenho essa paixão metalinguística, eu gosto, assim, mesmo a minha ficção, ela tem sempre umas dobras metalinguísticas, né? Eu sou apaixonado por essas coisas de linguagem. A minha coluna na imprensa há muitos anos já, agora na Folha, né? Mas nasceu bem antes, já tem 25 anos que eu escrevo sobre isso na imprensa. Também é um lado dessa paixão de pensar muito não só sobre o conteúdo das coisas, mas sobre a forma, né? Sobre a linguagem no sentido mais amplo, assim, não só sobre a língua, mas sobre o que a gente faz com a língua, como isso molda as nossas percepções em relação ao mundo. Essas coisas todas sempre me interessaram, e eu achei que assim, o Todo Prosa tinha um pouco esse lado já. Muitas das questões que eu trato no Escrever Humano, eu tratei lá de maneira mais superficial e apressada, obviamente, mas digamos, já eram germes, assim, do que o livro veio a se tornar. E eu achei que eu tinha algo a ensinar, assim, eu tinha algo a dizer para pessoas que estivessem interessadas em aprofundar um pouco mais a sua relação com a escrita, principalmente com a escrita criativa, né? E nisso, uma coisa que acabou me surpreendendo foi que, isso eu não planejava no início, mas eu acabei chegando à conclusão de que, uma vez que o caminho é sempre pessoal, o que eu precisaria ser muito honesto em relação à minha própria experiência. E aí eu acabei usando um tom um pouco mais confessional do que eu gosto de usar. Eu sou um cara muito reservado, né? Nunca fiz autoficção, nunca fiz nada autobiográfico, porque, enfim, eu acho que o que me interessa é outra coisa. Mas nesse livro eu senti necessidade, pela primeira vez, de abrir um pouquinho assim, a certas intimidades, porque elas eram relevantes para contar a história que eu estava querendo contar. Que escrever é humano, que escrever é uma coisa... escrever criativamente, artisticamente, é uma atividade ainda inacessível à inteligência artificial, e
certamente, com certeza, e talvez inacessível para sempre. Assim, isso aí ainda está em aberto. Mas, de qualquer maneira, inacessível hoje, né? A literatura, digamos, propriamente dita, a literatura de invenção, de imaginação e de criação. E aí é isso, quer dizer, eu vinha escrevendo esse livro devagar, meio que ao longo da vida toda, e quando aparece a IA generativa, ele me dá um susto, assim, aquilo me dá um susto e uma urgência e um foco no livro. E aí, a partir daí, o livro ganhou uma forma que até então ele não tinha. A gente vai entrar na IA generativa um pouco mais para frente, porque todas as suas entrevistas que eu vi até agora estão focando muito nessa parte. E ela é crucial para querer conversar sobre isso, mas antes eu quero passear por alguns outros pontos. Não pretendo Ótimo, entrar não. muito a fundo na sua vida, que nem você entra. É, Mas, assim, uma coisa que eu gostei de perceber enquanto eu estava lendo e escrever ao humano, que dialoga muito com a experiência que eu venho tendo também em sala de aula, também dando aulas eventualmente de escrita, ou às vezes até mais de leitura do que de escrita, mais ensinar a ler, ou mostrar caminhos legais para se ir para a literatura do que como escrever, ser um compêndio de soluções para você fazer um texto, né? Eu sempre tenho a preocupação de falar para as pessoas que eu posso passar para elas, no máximo, o que são práticas recomendáveis, práticas não recomendáveis, e que as coisas que têm chances de não dar certo e as coisas que têm chance de dar um pouco mais certo. Mas eu sempre digo, olha, só que às vezes um tipo de construção, uma solução, ela foi até hoje muito mal elaborada por todo mundo que tentou. Mas talvez você encontre a maneira certa de fazer isso, que até então sempre soou horrível. E eu percebo isso no seu livro, que você fala, olha, a gente pode te dar as ferramentas, a gente pode conversar sobre caminhos, a gente pode falar sobre clichês, mas às vezes você vai, como escritor, vai dar um jeito de subverter o clichê, vai dar um jeito de, poxa, não é uma boa ideia você querer imitar o Guimarães Rosa, mas de repente você consegue imitar o Guimarães Rosa e de repente você supera o Guimarães Rosa. A chance de você conseguir isso é extremamente remota, mas não dá para descartar, né? Como Uhum. que você percebe isso de trabalhar com todas essas nuances da literatura e esses caminhos um pouco mais concretos para seguir ou um pouco mais seguros para seguir, mas que não tem garantia nenhuma de que vão levar de fato a algum lugar, ou caminhos mais arriscados a seguir, mas que também não tem garantia nenhuma de que vão levar para um lugar pavoroso, numa época em que as pessoas buscam tanta certeza. As pessoas querem saber, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso ou eu tenho que fazer aquilo? Como se tudo fosse É, chapado. eu acho que, nesse sentido, o meu livro é uma anti-autoajuda, né? Talvez uma autoatrapalhação, porque não tem fórmula mesmo, né, cara? Assim, não tem como. Se você quer fórmula, se você quer uma receita que você fizer assim, 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 você vai ter um resultado garantido X, vai para outra atividade, porque a literatura não é assim, e nunca foi e não vai ser. Eu crio no livro meio de brincadeira um conceito do Tuposk, né? Que é uma sigla para tudo pode ser o contrário. Então, assim, os conselhos sensatos são sensatos por uma boa razão. Assim, eles costumam funcionar na maior parte dos casos. Assim, não se alongue em descrições, porque o leitor vai se aborrecer. Sabe? Se você vai botar diálogo na história, tente botar frases na boca dos personagens que soem mais ou menos orais, para não parecer que ele está fazendo um discurso numa tribuna. Tem várias coisas que são toques bacanas e úteis, na maioria dos casos. Agora, nunca vai estar afastada a possibilidade do cara pegar uma coisa que seria um defeito e transformar em qualidade, porque assim, isso vai depender de muitas outras coisas dentro, né, do texto. Eu cito um caso do livro do Javier Marias, que eu escritor que eu adoro, Os Enamoramentos, em que todos os diálogos são totalmente literários, são muito pesados, eles não têm nada de oralidade, a preocupação com a oralidade passou longe. E funciona por alguma razão, porque funciona dentro da arquitetura daquele livro. Né? Essas coisas são um pouco... um pouco não, é sempre muito imprevisível e sempre sujeito às condições gerais de uma obra. Então,
é, realmente não é um lugar para receita de bolo, e mesmo o clichê, por exemplo, que eu chego a definir a literatura como o lugar do anti-clichê, né? Você tem que buscar alguma coisa nova com as palavras. Então, é o contrário do que o clichê te dá. A frase feita, a ideia feita, ela vai te dar o que já existe. De fato, eu acho que a gente tem que fugir tem que fugir o máximo que puder das ideias prontas, das ideias que já vêm automáticas, das palavras que já vêm grudadas umas nas outras automaticamente. Agora, você pode trabalhar com o clichê de maneira irônica, você pode trabalhar com o clichê desconstruindo o clichê enquanto escreve, partindo dele para chegar no outro lugar. Tem mil formas de trabalhar com essas coisas, né? Mil não, milhão, bilhão de formas de trabalhar com essas coisas. E é por isso que qualquer receita fica impossível. Quem quiser uma coisa muito fácil, eu acho que tá no ramo errado. Esse aqui é o ramo do fracasso, esse aqui é o ramo do tentar 100 vezes para acertar uma. Literatura é isso, eu não vejo ela sendo de outra forma. E agora, então, não vamos entrar ainda na IA, mas agora, então, eu acho que a gente vai ter que explorar ainda mais essas dimensões, sabe? Do imprevisível, do intuitivo, do arriscado. O arriscado é importantíssimo, né, cara? Porque se fosse fácil, se fosse uma soma de coisas seguras, de apostas seguras, de certezas, seria muito fácil fazer literatura. É na margem onde você está arriscando o pescoço, arriscando quebrar a cara, é ali que você vai trazer, provavelmente, a novidade, o sopro de vida para a sua história. Inclusive, eu acho que o conselho mais infalível que você dá ao longo do livro é aquele de que, se for possível, saia fora dessa vida, vai fazer outra coisa, vai se preocupar com outra coisa, que é o caminho mais... Se tem algum caminho seguro para seguir na literatura, é renegá-la, é recusá-la, né? Se você puder, eu acho que é o melhor caminho mesmo, assim. É engraçado que, enfim, muita gente já falou coisas parecidas, né? Mas recentemente eu soube que a Fernanda Montenegro também gosta de dar esse conselho para atores e atrizes iniciantes que a procuram. Tipo, sai dessa. Assim. A menos que já não seja possível sair dessa. Se isso for tão importante para você que renunciar a isso seria admitir um fracasso humano, existencial profundo da sua vida, então vai em frente, óbvio, né? Mas só vale a pena fazer esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, com todas as incertezas que ele tem, se for imprescindível para você. Porque se der para, sabe, eu estou em dúvida entre literatura e me dedicar a escrever romances, ou me dedicar a virar um comerciante, abrir uma loja, ganhar dinheiro e tal, se isso é uma dúvida plausível para você, vai para o comércio. Só fica na literatura se não tiver outro jeito. Agora, isso aí eu acho que vale um tanto para o jornalismo também, em alguma medida, e eu brinco com muita gente que está começando hoje no jornalismo, e eu falo, pô, hoje vocês têm um cenário muito mais democrático do que quando eu tinha. Porque quando eu fui fazer jornalismo, você fazer jornalismo era praticamente um voto de pobreza. E hoje, meio que o que você for fazer vai ser esse mesmo voto, porque está tudo tão inseguro, tanto o horizonte é tão nebuloso lá para frente, que Sim, essa falta de perspectiva que a gente tinha com o jornalismo, que tem com a literatura, é difícil ter alguma área hoje que você olha e fala, não, daqui a 10, 15 anos vai estar tudo bem, vai estar tudo no mesmo, é na mesma verdade. toada que vem hoje, né? Verdade. Nesse sentido, ficou tudo meio igualado, assim, né? Realmente não é um risco tão maior você entrar hoje para a literatura do que é para entrar em várias outras atividades que estão tão difíceis para caramba, né? Uma citaçãozinha aqui do livro, Sérgio. O poema Naif para o filho e o poema para o filho que aspira a ser publicado e levado a sério habitam dois continentes distintos.
Me parece ser uma ideia que eu vejo cada vez mais, inclusive autores publicados, tendo dificuldade de compreender isso. A gente está num período que está um pouco difícil de ter algumas conversas na hora que a gente vai para essa parte mais qualitativa da literatura, não? Eu lembro, inclusive, de uma mesa que eu fiz com a Cíntia Moscovici e a Cida Pedrosa numa flipelô, e elas estavam falando desse rigor, de o que pode virar um poema, e deram algum exemplo banal, de algum versinho que sai assim de maneira automática, e alguém na plateia se revoltou, dizendo que não era porque ela fazia aquele tipo de versinho que ela seria uma escritora menor, ou a literatura dela seria menos valiosa do que outras. Não é porque você faz uma literatura menor que você faz uma literatura menor, é isso? Cara, eu sei, eu reconheço, eu tô sabendo que está muito difícil levar essa conversa sobre critérios de valor, né? Mas, assim, eu não abro mão deles. Não abro mão deles, o livro deixa isso muito claro, né? Eu acho que isso é embasado na história da literatura. Isso é uma coisa que os leitores de todos os tempos foram criando. Qualquer coisa que você escreva hoje vai ter que se encaixar nesse painel da leitura de todos os tempos. É claro que esse painel não é um painel pacífico. É claro que de vez em quando alguém vai lá e revoluciona uma maneira de encarar isso ou aquilo, né? É claro que o que é boa literatura hoje é diferente do que era boa literatura 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Isso está em evolução, é sempre histórico. Mas pretender partir do zero a cada nova geração, me desculpe, isso é a negação da própria ideia de arte. Eu não vejo o menor fundamento nisso. Eu acho que isso na verdade, essa rejeição de critérios de valor na literatura é uma moda que vai passar, eu acho. E o que vai ficar dela é o questionamento de certos cânones, de certos automatismos conservadores. É ótimo que tenha uma visão irreverente em relação a essas coisas, desrespeitosa até em relação a essas coisas. Mas não achar que qualquer coisa que uma pessoa vai escrever tem valor porque essa pessoa escreveu. Não, isso não, a literatura não é isso. Um outro trecho do livro que me marcou bastante, Sérgio, foi quando você volta ali na sua infância para falar que você meio que escondia o hábito de ler, o gosto pela leitura, porque isso pegava mal entre os amigos. Isso não aconteceu comigo na esfera da escola, mas com o pessoal que eu jogava bola na rua, para muita gente era uma coisa, não seria piega, não seria cafona, mas uma coisa menor, alguém se interessar por livros, se interessar por literatura. Como que você percebe que anda esse anti-intelectualismo hoje no Brasil? Você acha que está a mesma coisa? Você acha que se acentuou? Porque às vezes eu vejo alguns discursos até relacionados aos livros que parece que, assim, você querer não ser um intelectual naquela caricatura de intelectual que fica enfurnado em casa, não fazendo mais nada da vida, mas que ter qualquer conversa em que a gente defenda usar o cérebro passa a ser visto como um problema. Eu não saberia te dizer, Rodrigo, assim, exatamente como é que anda isso hoje em comparação com o que era, como eu percebia, né, na minha infância. Isso tinha a ver também, eu acho, com o lugar onde eu estava naquele momento. Eu estava numa cidade do interior, que é naturalmente mais provinciana e com menos acesso mesmo a livros. Não tinha livraria na cidade. Agora, eu acho que o anti-intelectualismo brasileiro é muito profundo. É um traço muito profundo. Somos bons nisso, né? Nós somos bons nisso. E eu não acho que ele vai embora tão cedo, se é que ele vai um dia. E ele, inclusive, se encontra disfarces, né? Você começa a encontrar posturas anti-intelectuais, inclusive entre classes intelectuais, entre certos discursos que seriam discursos de pessoas intelectualizadas. Você encontra discursos contra a literatura hoje entre pessoas que estudam literatura. Então, assim, eu acho que essas coisas
mudam tudo, é histórico, né? Mas no fundo, eu diria que não está tão diferente assim de quando eu era criança. Eu acho que o Brasil desconfia muito. Ao mesmo tempo que tem uma admiração meio bocó, que também é bem brasileira, pela ostentação de cultura, pelo, pelo magistrado que fala difícil e tal, existe um respeito assim, meio aparvalhado diante dessas coisas, do hermetismo da linguagem. Ao mesmo tempo tem um lado que é um desprezo por isso, tem uma coisa de rir, assim, imagina, coitado, tá lá perdendo tempo com livros e tal, sendo que isso não leva a lugar nenhum, a gente sabe que não leva e tal. Então, não sei, eu apostaria que não mudou tanto, não. Entrando agora na parte da inteligência artificial, logo no começo você escreve, né, que a tendência é que em poucos anos ninguém precise escrever mais nada, a não ser que queira escrever. E eu tenho pensado muito também, Sérgio, em como como a leitura será impactada pela inteligência artificial. No podcast, na entrevista que você deu para a Ilustríssima da Folha, você inclusive fala sobre isso, né, que você teve a curiosidade de aceitar aquela sugestão do Acrobat Reader, que quando a gente abre um PDF, ele já vem com aquela frase: ô, chefia, isso aqui tá muito longo, você não quer um resumo, não? E era um bom resumo. Sim. Pensando nessas ferramentas artificiais, nesses recursos, quem que você acha que vai ser um leitor ideal dos escritores no futuro mais ou menos próximo? Que me parece que seria um ingênuo pensar que todos os escritores continuarão escrevendo pensando só em ser lido na íntegra. Será que a gente está vindo aí como uma inteligência artificial também, como uma leitora ideal de parte dos escritores? Ainda mais esses escritores que eventualmente escrevam para revistas, para gente que quer ostentar alguma intelectualidade sem necessariamente dominá-la, mantê-la. Rapaz, eu tenho bastante dificuldade de imaginar esse futuro com muita clareza. Não sei se só eu, não. Eu acho que a gente está num momento complicado mesmo. Está no meio de um turbilhão, né, de uma revolução. E as bolas de cristal são analógicas, né? Eu gosto de falar isso. Bola de cristal é um troço analógico, e a revolução é digital, então ela não dá conta de saber o que vai acontecer. Mas eu acho que uma coisa vai continuar constante, assim, a experiência da literatura, isso está no livro também. Um crítico canadense, o Stephen Matzke, define a literatura como o contrário de informação. E eu achei aquilo muito interessante, porque assim, a revolução digital, o Google Books, trata a literatura como informação, né? Indexa aquela enormidade de livros, fica tudo digitalizado, indexado, e você pode navegar entre palavras-chave, você pode navegar entre temas, você tem uma leitura horizontal do mundo literário, como seria impossível, absolutamente impossível, em tempos analógicos. Isso te permite fazer associações entre coisas distantes, talvez isso com certeza permite chegar a lugares interessantes em termos de pensamento. Agora, o que isso não permite é a experiência do mergulho no texto, que é a experiência literária propriamente dita, né? Por isso que ele fala que é o contrário de informação. Nesse plano horizontal, você está no mundo da informação. Para entrar no mundo da literatura, você tem que fazer um mergulho vertical no texto, você tem que ler palavra por palavra. E isso vai ser insubstituível. Isso, para mim, é a experiência literária. Eu não tenho dúvida que, assim, livros serão escritos de mil formas, inclusive por inteligência artificial, para a inteligência artificial, já prevendo o resumo que a inteligência artificial vai fazer. Nesse mundo da informação, tudo isso vai existir. Agora, eu reivindico para a literatura, nesse livro, um mundo que a IA não atinge, que é exclusivamente humano, que vai continuar sendo exclusivamente humano, e que talvez vire uma espécie de uma comunidade de cultivadores de alimentos orgânicos. Assim, eu não duvido muito que nas livrarias do futuro próximo tenha lá um canto para escritores humanos, com selo. Esse livro aqui é um livro orgânico, é um livro humano.
para diferenciar dos outros. Acredito que vai continuar tendo público para esse tipo de coisa. Agora, não consigo ver esse público como um público grande. Eu acho que o público já é pequeno da literatura, né? Já é meio que uma seita, né? Um nicho, com certeza, mas eu acho que é um nicho que vai ficar cada vez menor. Assim, o meu futurismo vai até aí, sabe? A minha futurologia vai até aí. Agora, o que eu acho assim que vale também mesmo para quem está querendo trabalhar com IA, escrever com auxílio da IA, né, porque afinal de contas é uma ferramenta incrível e não tem como virar as costas para isso. Não dá para desinventar o que foi inventado, nunca dá, né? Mas o que eu acho importante, assim, mesmo para os mais otimistas, é dizer o seguinte, cara, se você chegar para conversar com uma IA de texto e você já não for muito sabido em relação ao texto, ela não vai ser uma ferramenta. Ela vai fazer de você o que quiser. Você vai dar um promptzinho ali, vai achar que isso é um romance, né? Olha, me escreva um romance de 300 páginas sobre isso, isso e isso. E você vai achar que esse romance é seu. Não é. Isso, assim, eu acho que o limite é escrever suas próprias palavras, entendeu? Use a IA que você quiser, mas se você não estiver escrevendo suas próprias palavras, você não é um escritor, não é uma escritora. Eu vejo assim, sabe? E hoje já, em alguns casos, ainda mais quando a gente vai para uma literatura mais medíocre, já tem uma certa dificuldade de pessoas no geral, eu eventualmente posso ter, mas no geral, tem já certa dificuldade de diferenciar o que seria um texto humano, cheio de clichês e cheio de uma estrutura banal, de um texto escrito por IA. E com o desenvolvimento cada vez mais rápido da IA, isso tende a se acentuar. Não me parece que isso vai diminuir com o passar do tempo. E hoje a gente já vive num mundo literário em que os autores estão muito colados a seus textos, seja por via de todos os debates que a gente vem tendo com a autoficção, mas também com escritores apresentando seus livros e falando sobre o que pretendia com seus livros e querendo ou propondo para os leitores como seus livros devem ser lidos, qual moral deve ser retirada, qual personagem é bonzinho, qual personagem não é bonzinho. Você acha que a tendência é que num futuro mais ou menos próximo, esse autor colado ao texto fique ainda mais colado para ser uma forma de tentar garantir de que, olha, fui eu que escrevi mesmo, não foi o IA? É possível, é possível. É engraçado, né? Porque eu sempre tendi, assim, eu sempre acreditei muito mais no texto do que no autor, né? E eu repeti muitas vezes ao longo da vida que a vida de quem escreve não tem a menor importância, que o que importa é o que está na página. E eu continuo acreditando nisso, mas é engraçado que essa questão, essa crise que a IA bota a gente, faz repensar, inclusive, isso, né? Porque, afinal de contas, assim, você tem toda a razão. Os textos ainda hoje são um pouquinho toscos, um pouquinho cheios de clichê demais, mas a tendência é que eles se tornem imitações melhores da escrita humana muito em breve. Não tem por que não chegar lá. Não tem por que eles não conseguirem, uma IA não conseguir imitar o estilo de um determinado autor muito bem. Né? A ponto de ficar difícil. Só deixa eu contextualizar essa comparação, porque, claro, na hora que a gente pega um autor, sei lá, me vem aqui na cabeça o Cormac McCarthy. Pô, você conseguir fazer aquilo que o Cormac McCarthy faz é uma coisa. Agora, eu sou jurado de prêmios literários diversas vezes, eu sei que você também é. Na hora que a gente pega aquela massa, às vezes, de 100, 200 livros, a gente não tá ali cheio de Cormac McCarthy, né? Não, mas assim, essa mediocridade, ela já está ao alcance da IA. Já está. Inclusive, já tem livro de IA sendo vendido na Amazon, né? Aqueles romances hot, aquelas coisas, aquilo é tudo IA, porque aquilo sempre foi uma coleção de clichês
que eram feitos por humanos quando só humanos podiam fazer. Não precisa mais dos humanos para fazer aquilo. E tem um certo tipo de literatura comercial básica em que o lugar comum, a previsibilidade, é algo que o leitor espera, ele quer isso, né? Essa aí, o computador já vai resolver e pronto. Agora, o que eu acho que é mais complicado é que, assim, é claro que uma IA não vai ser capaz de escrever como Cormac McCarthy, mas ela vai ser capaz de imitar Cormac McCarthy com bastante competência, né? E eu acho que aí a gente vai estar num momento muito complicado, em breve, isso deve acontecer, em que a distinção entre um texto humano e um texto de IA vai ter que ser buscada fora do texto. E aí é o contrário do que eu imaginava que seria, né? Porque eu passei a vida achando que não, só o texto importa, só o texto importa. Não, o modo de produção desse texto vai importar também. Você saber que tem uma subjetividade humana por trás daquilo, ou que não tem, vai passar a fazer a diferença. Eu não acho que a gente precise usar a biografia ou a autoficção como critério para validar a literatura, não é isso que eu estou dizendo. Mas saber que eu estou lendo uma história em que uma pessoa de verdade está por trás, escreveu aquilo, escolheu palavra por palavra, se responsabiliza por aquilo politicamente, moralmente, eticamente, esteticamente, fez 1000 escolhas a cada linha. Isso faz uma diferença. Isso vai fazer uma diferença brutal, porque o objeto em si, ele vai ser muito parecido em breve. A imitação, o simulacro que as máquinas estão fazendo do nosso texto, se eles são hoje ainda toscos, tem tudo para não ser mais tão toscos assim em breve. E você poder, por exemplo, eu já vi isso vendido como uma ideia genial, você poder encomendar a uma IA um novo romance do Machado. Romance que o Machado não escreveu. E a pessoa fala, olha que incrível, como se isso significasse a ressurreição do Machado de Assis. E eu não acho isso nada incrível, eu acho a maior das distopias possíveis, imaginar um futuro em que você tenha 1000 livros de Machado de Assis e as novas gerações já não saibam mais qual é qual, né? Lembra até um livro que eu escrevi recentemente, que é o Vida Futura, e que você tem essa questão dos imitadores no céu, lá dos escritores, em que ninguém mais sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Isso é distópico pra caramba, né? Assim, acho que a própria ideia de arte acaba sendo ameaçada por isso, mas é para onde a gente está caminhando, aparentemente. Voltando para as questões terrivelmente humanas e em que a IA não consegue se intrometer e não vai nem ter esse tipo de aflição, é uma atividade tão desgraçada em certo sentido, que eu achei muito curioso quando você escreve ali bem no comecinho, de que quanto mais você escrevia, mais difícil se tornava escrever. E todas as atividades costumam ser o contrário, né? Quanto mais a gente faz, mais facilidade a gente vai tendo. Você pode falar um pouco sobre essa dificuldade que a gente passa a ter com a experiência da própria escrita? Que as palavras não tendem a sair mais fácil, ou até tendem a sair mais fácil, mas a gente sabe que aquilo lá está fácil demais, e a gente começa a olhar com uma dúvida muito maior para tudo que a gente produz, né? Uma coisa que acontece muito comigo, que eu falo, caramba, parece que está cada vez mais penoso colocar as coisas no papel. Também me parece ser cada vez mais consequente tudo que eu faço. Tem uma frase do Thomas Mann que dá razão para a gente. Assim, é sempre bom citar uma autoridade, né? Que veio antes de nós. Ele fala isso: o escritor é uma pessoa que tem mais dificuldade de escrever do que todas as outras. E eu acho que faz sentido, né? Que se você parar para pensar, porque acho que tem a ver com o grau de exigência que você vai também tratando de aumentar em relação ao seu próprio trabalho. Então,
Se você está começando, qualquer coisa que você consiga fazer que pare em pé, você já fica todo feliz e fala, opa, que ótimo, né? Conseguir fazer uma coisa que pare em pé. Com o tempo, aquele negócio que para em pé já não é mais suficiente, aquilo já vai te parecer meio tosco, você quer fazer alguma coisa mais difícil. E aquilo, como você não tem certezas, não é um mundo de certezas, não é um mundo de receitas, coisas que comprovadamente vão dar certo, você está sempre tateando, né? Se você resolver realmente levar a sério o seu trabalho, você vai ter cada vez mais espaço para dúvidas, para autocobranças, para uma exigência de atingir certos lugares que você não atingia antes. Eu acho que sim, eu acho que num certo sentido vai ficando mais difícil, o que não quer dizer que eu não falo isso para desestimular ninguém. Teve um cara que leu o livro, O Escrever é Humano, e falou, poxa, eu não sei, acho que eu não vou mais ser escritor, eu queria ser, mas agora eu estou mudando de ideia, porque é difícil demais e tal. Eu não quero dar essa ideia para ninguém, entendeu? Se quiser desistir também, ótimo, desista. Mas escrever é divertidíssimo, é um barato, é uma fonte de alegrias imensas também. A gente acaba falando muito do sofrimento e acaba não falando tanto das alegrias que são imensas. Quando você chega ao final de um texto que te deu muito trabalho e que ficou legal, ou que ficou pelo menos decente, aquilo te dá um prazer muito grande. E até proporcional ao tempo que levou, inclusive, às vezes. O Drible é um livro que eu fiquei 17 anos escrevendo, né? E eu acho que dificilmente eu vou ter uma alegria tão grande com a escrita como a que eu tive quando eu acabei o Drible, que eu acho que tem a ver com o fato de ter ficado 17 anos, entre idas e vindas, óbvio, preso àquele texto. Mas eu acho isso, acho que se você leva a sério esse negócio, as dificuldades vão se multiplicando. Você acha que a alegria do drible ela está puramente atrelada ao processo de escrita do texto, ou toda a excelente repercussão que o drible teve depois ajuda a potencializar essa alegria na hora que você vê hoje, Não, olhando para o passado? o Drible é um livro que me deu e me dá ainda muitas alegrias, né? Porque é um livro que está vivo, ele está vendendo, ele é um chamado long seller, né? Aquele livro que vende sempre, não em quantidades astronômicas, mas sempre. É um livro que foi adotado no vestibular da Universidade do Paraná agora, recentemente. Está nesse momento no vestibular do Paraná. É um livro que me deu muitas alegrias pela repercussão que teve, mas eu me referi à alegria do momento em que eu botei o ponto final mesmo, sabe? Que eu ainda não sabia qual ia ser a carreira do livro, não sabia nada, ninguém tinha nem lido ainda, mas eu cheguei a um ponto final, eu falei, isso aqui tá legal, acabei, consegui acabar, e essa alegria eu acho que foi a maior de todas, porque foi a mais concentrada, foi a mais íntima também, né? Porque depois, quando o livro está no mundo, aí é uma bagunça, é diferente, né? É diferente. Ô, Sérgio, já encaminhando para o final da nossa conversa, tem um outro ponto que eu também gosto de conversar muito com colegas, gente que às vezes está mais novo que está começando, e que eu acho muito importante, eu achei legal você trazer para o livro. E eu vou fazer mais uma citação que eu quero que você comente um pouco isso. Sempre fiz questão de ser pago pelo que escrevo, mesmo que pouco, o que ao longo da vida já me levou a recusar um caminhão de convites e a ganhar certa fama de mercenário. Até entre aspas esse mercenário. Contudo, o profissionalismo requer cuidado também. Pode falar um pouco dessa importância assim, já que a gente está fazendo isso e já que isso é uma profissão, precisamos ser pagos, precisamos ser remunerados e precisamos brigar por isso. E eu acho que me parece que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso, que eu acho que a gente conversa pouco sobre esse aspecto
da escrita, seja via literatura, seja via jornalismo? É, o Brasil é um país que tem uma tradição, né, de tratar trabalhos autorais, trabalhos artísticos, principalmente, como uma coisa de diletante, né? Então, assim, faz aí, como se o próprio fato de você ser convidado para um trabalho, ser convidado para uma coletânea e tal, devesse te deixar tão feliz que você se esquecesse de cobrar, que você precisa ganhar dinheiro com o que você faz. E eu sempre me revoltei contra isso, até porque, sendo jornalista, eu sou um pouco mais pragmático, talvez, do que outros escritores que têm outras formações. O jornalista é um cara que vende o seu trabalho de escrita, né? Os jornalistas não costumam trabalhar pro bono, isso está meio fora de questão. E, no entanto, os escritores são convidados o tempo todo a contribuir com textos gratuitamente para projetos X, Y, Z. Eu, de modo geral, é claro, tem sempre mil circunstâncias, enfim, tem coisas que são mais comerciais, tem coisas que são mais de interesse social, tem várias coisas que você tem que levar em conta, mas de modo geral eu cobro. Eu não gosto de trabalhar de graça, mesmo que seja uma coisa meio simbólica, eu acho importante que tenha como remuneração. Porque a escrita é um trabalho, poxa, difícil pra caramba, né? Então eu não vejo por que sair barateando e tal. Agora, é complicado, até porque quando você está numa fase ainda mais inicial da sua carreira, você precisa aparecer, né? Você precisa se colocar nos lugares. Então, se você começar também a ser muito exigente, você pode acabar ficando de fora. Eu acho que é uma lógica que muita gente leva em conta para aceitar convites que são, na verdade, exploração. Eu acho que seria importante conversar, sim, porque, assim, enquanto tiver gente aceitando fazer resenha de graça ou fazer outros trabalhos intelectuais de graça, vai ficar mais difícil para quem tenta profissionalizar o meio, né, vai ficar mais difícil de ser ouvido, de ser levado em conta. Eu acho que é uma decisão mais coletiva mesmo, de uma categoria, que é uma categoria meio amorfa também, então é difícil também. Tem gente escrevendo para todo lado, com os mais variados objetivos e tal. Mas, como regra geral, assim, eu acho que, cara, se tem alguém ganhando dinheiro com troço, se tem alguém ganhando dinheiro cobrando caro para todo mundo que vai fazer um curso, um painel de conferências e tal, não sei o quê, todo mundo que vai assistir aquilo está pagando R$ 1.000, R$ 2.000, você não vai ser um palestrante não remunerado. O que eu costumo falar sempre é que, mesmo se um dia você não for remunerado, pelo menos você saiba o que está ganhando, que às vezes pode funcionar para formar currículo e tal. Que é isso, algumas pessoas precisam daquilo, naquele momento da sua carreira, para aparecer, para ser conhecido, para ser uma voz ouvida. Então, eu acho que acaba sendo o critério de cada um mesmo. Mas acho, assim, como tem muita exploração em cima de trabalho intelectual, muita, é sempre bom ficar atento. Sérgio, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Indicar um livro, assim, Qualquer livro. Qualquer livro. cara, eu vou indicar um livro de um cara que está vendendo pra caramba, mas não conheço o livro. Que esse livro não teve a atenção que merecia, a meu ver. Um romance chamado Lia, do Caetano Galindo. O Caetano tá na lista de best-sellers com o Grande Latim em Pó, enfim, é o tradutor de Ulisses, entre outros grandes livros. É um cara que está muito bem,
num momento especial da carreira dele, mas ele lançou recentemente um romance chamado Lia, que é um romance experimental, um romance estranho, um romance que brinca com a linguagem de uma maneira mais profunda do que a literatura brasileira contemporânea costuma brincar. E, no entanto, ele consegue fazer isso sem ser, em momento algum, um livro hermético chato. É uma gracinha de livro, é um livro poético, é um livro lírico, que eu achei muito bonito. E então é um livro que eu gosto de recomendar, porque eu acho que tem muitos leitores ainda aí por aí que vão adorar o Lia e que ainda não tiveram a chance de conhecer. Muito bom. Sérgio Rodrigues, muito obrigado pelo papo. Pô, obrigado a você, Rodrigo. Um grande abraço. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.